Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver duas aplicações aí bem comuns de algoritmos de otimização, né, em redes de distribuição de água, que seria a calibração, né, e a operação otimizada, tá? Bom, primeiro a gente vai ver a calibração, porque ela é o passo inicial aí para qualquer estudo de simulação hidráulica que a gente vai fazer, tá? Seja em redes de abastecimento de água, modelagem de rios, canais, enfim. A gente precisa passar por esse processo de calibração. Tá? E o que é essa calibração? Né? É ajustar alguns parâmetros do modelo, que a gente não tem muita certeza, né, do valor deles, para que ele consiga representar realmente o que acontece na realidade. Tá? Então, no nosso caso aqui de redes de distribuição de água, né, os parâmetros mais incertos que a gente tem, né, seriam a rugosidade das tubulações, né, porque com o passar dos anos elas tendem a ficar mais rugosas, né, e a demanda dos nós, né, apesar da gente fazer uma distribuição aí de acordo com valores de micromedição, enfim, a gente tem uma certa incerteza de como essa demanda varia ao longo do dia, né? E também a gente pode ter a incerteza dessa demanda nodal porque a gente precisa inserir valores de vazamento nessas demandas, tá? Então a gente tem uma certa incerteza, tá? Então a gente pode calibrar uma ou outra ou as duas ao mesmo tempo, tá? Comprimento, diâmetro da tubulação, cotas topográficas, né? Todas elas têm a sua incerteza, né? Mas são valores mais confiáveis, né? Então a gente considera que eles são valores fixos e que a gente não precisa ajustar, tá? Então, para que a gente consiga representar o que realmente acontece na realidade, né? A gente vai modificar aqui, né? A rugosidade e a demanda nodal. Ou seja, elas vão ser as variáveis do nosso problema de otimização, tá? Bom, no problema de calibração, a gente não tem nenhum tipo de restrição, tá? O problema ele é apenas de minimização, então a gente não precisa adicionar nenhum tipo de restrição à nossa função objetiva, né? Ou seja, a gente não precisa adicionar aquelas penalidades que a gente já viu, tá? Bom, uma coisa que a gente precisa fazer, né, em qualquer problema de otimização, né, é definir os limites de busca das nossas variáveis, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma tubulação de PVC, né, eu já tenho uma certa ideia aí do range, né, que esse valor de rugosidade ele pode ser alcançado, tá? Só que aí entra uma ressalva, né? A gente pode deixar esse limite um pouco mais flexível, né? Para que a gente tente encontrar algum problema, né? Específico em alguma tubulação, né? Ou seja, se eu tenho uma tubulação de PVC, né? Eu sei que a rugosidade dela, né? Não vai atingir aí valores de, sei lá, 80, 90 de coeficiente de Hazen-Williams, tá? Se ele atingir esse valor, né, quer dizer que o tubo estaria muito rugoso, né, e pode ser que tenha algum problema, né? Por exemplo, alguma válvula quebrada, né, que ficou numa posição muito fechada, né, enfim, a gente pode deixar esse limite, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado, né, com o resultado final, né? A gente tem que avaliar, né, essas condições, verificar se tem realmente algum problema na rede, né? E caso isso não existe, não exista na realidade, né? A gente tem que fazer essa calibração novamente, né? Para atingir valores plausíveis, tá? Bom, e a nossa função objetiva aqui, né? Ela é apenas de minimização do erro entre o valor observado, né? Então, eu vou fazer uma campanha de campo, né? Vou medir alguns parâmetros hidráulicos que sejam importantes, né, e relevantes para a rede, né? Normalmente pressão, vazão de entrada do setor ou da rede como um todo, né? Níveis de tanque, né? Enfim, quanto mais informações eu conseguir coletar nessa campanha de campo, né?
melhor vai ser a minha calibração, tá? Então, a ideia da função objetiva é minimizar o erro entre esse valor monitorado, né, medido, e o que eu vou simular através do meu modelo, né, meu modelo do EPANET, tá? Então, esse exemplo aqui de função objetivo, né, eu estou minimizando, né, esse meu erro, né, de pressão, né, esse PO aqui é a pressão observada, né, pressão monitorada, e esse PS é a pressão simulada, tá? Só que eu também, né, posso ter outros parâmetros aqui, né, no caso aqui vazão, posso ter nível de tanque também, né, e aí a gente recomenda fazer essa adimensionalização, né, pela pressão máxima, né, para eu poder somar esses dois parâmetros aqui que têm unidades diferentes, tá? A gente pode adimensionalizar pela pressão mínima, pressão média, enfim. Existem algumas sugestões, né, de como fazer isso. Todas elas vão dar resultados bons, né? Mas a pressão máxima é um bom parâmetro para ser utilizado nessa adimensionalização, tá? Então, essa aqui é a nossa função objetivo, né? A gente só vai minimizar esse erro entre o monitorado e o simulado, tá? Bom, se a gente for pensar numa rede real, né? A gente tem muitos nós, muitos trechos, né? E fica impossível a gente monitorar todos esses pontos, tá? Então, obviamente, né, a gente tem muito menos nós monitorados, né, do que nós simulados, né? A gente só consegue fazer algumas observações pontuais, tá? E com essas observações pontuais, né, a gente vai calibrar todas as demandas e todas as rugosidades, né, dos nós e das tubulações, tá? Então, esse problema de calibração, ele é completamente aberto. A gente tem muito mais variável, né, do que equações no nosso sistema de resolução, tá? Então, a gente pode ter infinitas soluções, né, e uma mais diferente do que a outra, tá? A gente não consegue definir exatamente qual que é a rugosidade, qual que é a demanda dos nós. A gente só conseguiria isso, né, se a gente monitorasse exatamente todos os trechos e todos os nós, que é impraticável, tá? A gente só faz algumas observações pontuais, né, e vai tentar estimar o que acontece nos outros, tá? Bom, mas a gente pode tentar minimizar, né, essa incerteza que a gente vai ter nos pontos não observados, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é escolher o local, o melhor local, né, para fazer o monitoramento, seja de pressão ou de vazão, no meu sistema, tá? Então, existem algumas metodologias que propõem, né, como fazer essa seleção. Eu não vou entrar a fundo aqui, né, mas existem, né, algumas metodologias, mas basicamente, né, a localização de sensores tem que ser algo que consiga representar o sistema. Então, normalmente a gente faz uma distribuição geográfica equitativa, né? Então, vários sensores distribuídos geograficamente, tá? Bem distribuídos geograficamente. Tentar também escolher diferentes regiões topográficas, né? Então, se eu tenho uma região mais elevada e outra mais baixa, tentar colocar sensores nessas duas regiões, né? Colocar em pontos onde eu tenho consumos mais elevados, né? Então, por exemplo, se eu tenho alguma região industrial, né? Colocar pontos de monitoramento nesse local, né? Enfim, escolher pontos de monitoramento que sejam representativos da rede, tá? Uma outra ideia que pode ser feita, né, é a utilizar a rede neural para prever uma rede neural, né, para prever a pressão, né? Então, de acordo com esses pontos monitorados que eu tenho, eu posso criar uma rede neural que vai estimar qual que é a pressão de todos os nós da minha rede, tá? É claro que essa rede neural ela vai ter um erro, né, nessa previsão de pressão, mas na média, né, esse erro ele é baixo, tá? Então, a hora que a gente faz a calibração com todos os valores de pressão estimados pela rede neural, né, na média a gente consegue valores melhores de rugosidade, tá? Então, apesar dela ter um erro,
ela consegue, vamos dizer assim, que amarrar um pouco mais, né, o problema, não deixar que as variáveis fiquem muito livres no processo de otimização. E uma outra alternativa aqui, né, seria fazer um agrupamento de tubulações para a gente reduzir o número de variáveis do problema, tá? Então a gente pode ter setores que foram, por exemplo, construídos mais recentemente do que outros, né? Ou setores com tubulações de PAD e outras de PVC, né? A gente pode agrupar essas tubulações semelhantes, né? E atribuir um mesmo valor para elas, né? De rugosidade. Então, se eu agrupo 10 tubos, né? Ao invés de eu ter 10 variáveis, eu vou ter uma só, porque todos esses 10 vão ter a mesma rugosidade, tá? E aí eu posso fazer, né, esse agrupamento, por exemplo, né, algumas sugestões pela idade da tubulação, né, o material, ou pelo número de Reynolds, né, que seria um agrupamento dinâmico, que a cada iteração eu teria que fazer um novo agrupamento, né, porque alterando a rugosidade, eu vou alterar o número de Reynolds. Tá? Bom, então aqui eu coloquei um roteiro básico, né, do que dos passos que teriam que ser feitos para a gente fazer uma calibração de uma rede, né? Um roteiro bem simples, mas já dá uma ideia aí do que a gente tem que fazer. Tá? E aqui eu coloco um exemplo, né, da calibração, né, com essas melhorias que eu citei aqui anteriormente. Tá? Então a tabela aqui ela apresenta de baixo para cima, né, o modelo clássico, né, onde eu tenho esses pontos em laranja aqui como os nós monitorados de pressão. Então, eu simplesmente pego o valor medido em campo deles e comparo, né, com o simulado, tá? E faço o ajuste da rugosidade nas tubulações, tá? Bom, e aí tem algumas sugestões aqui, né, do que a gente tenta fazer, né, para melhorar aqui a calibração. Tá? Então, nesse segundo passo aqui, a gente utiliza a rede neural para prever a pressão, né, e fazer a calibração. Aqui a gente fez a calibração com a rede neural e com o agrupamento de tubulações, né? Então a gente tem aqui essas linhas verde, azul e vermelha delimitando, né, regiões de tubulações com características parecidas, tá? E nesse último resultado aqui, né, a gente fez a calibração dinâmica, né, através aí do número de Reynolds. Então, a cada iteração, esse agrupamento foi sendo modificado, tá? E aí aqui a gente consegue observar, né, principalmente aqui no coeficiente de Hazen-Williams, né, o erro médio, né, e o erro máximo, tá? A gente vê que esse erro médio ele melhorou sensivelmente conforme as alternativas foram sendo adotadas. Tá? O erro aqui da pressão monitorada, ele aumentou, mas isso foi devido à previsão de pressão. Tá? Como a gente utiliza a previsão de pressão, a gente não dá tanto peso para os nós monitorados. Tá? Quando a gente faz a calibração clássica, né, em geral a gente consegue quase que zerar, né, esse erro entre o monitorado e o simulado, tá? Só que a gente não está observando o restante da rede, tá? Nesse caso aqui, como a gente está observando tudo, né, com a previsão de pressão, apesar de ter um certo erro, né, na média, a minha rede como um todo, né, ela se comporta melhor aqui. Eu tenho valores de rugosidade mais próximos do real, beleza? Bom, o segundo problema de otimização que a gente vai ver hoje aqui, né, é o de operação de bombas, né, e de válvulas também, tá? A ideia aqui, né, é a gente reduzir tanto o consumo de energia, né, como o volume de vazamentos, ou seja, reduzir os custos operacionais na minha operação, tá? Esse caso aqui de otimização ele é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente vai ter algumas restrições, né? E a gente pode ter algumas opções de operação também, né? Por exemplo, a gente pode ter
que a gente quer fazer uma operação só de liga e desliga das bombas, né? Ou só de abre e fecha das válvulas, tá? E nesse caso as nossas variáveis seriam discretas, né? Seria, por exemplo, 0 ou 1, 0 para bomba desligada e 1 para bomba ligada, né? Ou então eu posso ter uma operação contínua, né? Então a rotação da minha bomba pode ser de 3.500 RPM, 3.400, 3.300, enfim. Isso pode variar continuamente. E a mesma coisa aqui com a abertura da válvula, né? Ela pode estar 100% aberta, 90%, 80%, enfim. Isso fica mais aberto, tá? E aí a gente vai ter nesse problema, né, várias restrições aqui de acordo com normas, né, e limites operacionais da nossa rede, tá? A primeira restrição, né, que a gente vai ter, obviamente, são as pressões máximas e mínimas do sistema, né, que são estabelecidas por norma, tá? A gente também tem os níveis máximos e mínimos dos reservatórios, tá? Que aí é uma característica da rede, tá? Essa outra condição aqui de nível inicial e final, eles devem ser iguais, tá? Essa é uma condição, às vezes, que é difícil de atender, né? E às vezes a gente precisa de um período de simulação grande para isso ocorrer, né? Porque a ideia é que, por exemplo, se eu começo com um nível de 10 metros na minha simulação e termino com um nível de 5 metros, isso a longo prazo não vai ser sustentável, né? Porque se eu simulei 24 horas e ocorreu isso, né? Nas próximas 24 horas, a tendência é que o meu reservatório já chegue a zero de nível, tá? Então, isso a longo prazo não seria sustentável, tá? Se eu garanto que o meu nível inicial e final vai ser igual, né? Eu consigo reproduzir esse bloco de operação por várias vezes, tá? Então, às vezes a gente não consegue respeitar, né, essa norma, e aí talvez fazendo uma simulação de mais longo prazo, né, a gente consiga ajustar isso, tá? A gente pode ter também restrições de velocidade das tubulações, né, que também são estabelecidas por norma, tá? Rotação máxima e mínima dos conjuntos, tá? Motobomba. Rotação máxima no máximo de 100%, né? E a mínima a gente costuma estabelecer em 60%, para a gente não ter uma queda de eficiência muito grande, né? E também não ter problemas mecânicos de vibração, né? E também elétricos, né? Que aí a gente tem produção de harmônicos na rede, que isso faz com que caia a eficiência do motor um pouco também, tá? Além das rotações máximas e mínimas, né, a gente também poderia estabelecer a abertura máxima e mínima da válvula, tá? A máxima seria 100%, né, e a mínima vai depender aí da característica dela, né, que ela tem um limite de operação, né, para não causar cavitação dentro dela, tá? E uma outra característica que a gente pode estabelecer também, né, é o número máximo de partidas de uma máquina, tá? Apesar de economicamente poder ser uma alternativa interessante, né, eu ficar ligando e desligando uma bomba, por exemplo, a cada 15 minutos, né, não é bom tanto para a vida útil dela, né, porque a cada partida eu tenho um desgaste tanto do motor quanto da bomba bem grande, tá? E também do ponto de vista das tubulações, né? Porque toda hora que eu faço uma partida e uma parada, eu estou causando um transitório hidráulico, né? E eu posso romper a tubulação instantaneamente, mas também a longo prazo, né? Isso vai fadigando a tubulação, tá? Então, normalmente a gente costuma deixar isso aqui como sendo uma restrição também, né? E tentar evitar também que esse número de partidas e paradas seja muito sucessivo, né? Tentar deixar aí um período de 2 ou 3 horas entre essas paradas, né? Para também não prejudicar a operação da estação de tratamento, né? Que normalmente ela opera continuamente de forma constante. Tá? Bom, aqui os limites eu já falei, né?
E a nossa função objetivo, né, a gente pode escrever ela de três formas aqui principais, né, que eu coloquei, né? A primeira, a gente poderia observar só a pressão na rede, tá? Então, a nossa função objetivo seria minimizar o somatório de pressão nos nós, tá? Então, a gente vai estabelecer aqui as nossas variáveis, né? São a rotação das bombas e a abertura das válvulas. A gente vai estabelecer quais que são essas condições, fazer uma simulação no EPANET, né? E verificar quais que são essas pressões aqui e fazer o somatório, tá? Só que como esse problema aqui a gente tem essas restrições, né? A gente vai verificar também com os dados simulados, né? Todas essas características aqui, né? E adicionar um valor de penalização, tá? Uma sugestão aqui, né, de como fazer essa penalização, né, é pegar um valor de referência, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei como exemplo a pressão mínima, né? Poderia ser também o nível mínimo do reservatório, enfim, poderia ser valores de referência aqui, menos o valor simulado, né? Que violou essa restrição, né? Então, a pressão mínima aqui no caso, ela é maior do que esse valor simulado, tá? Então, eu tenho a minha referência com o simulado que violou essa restrição, né? Multiplicado aqui por um coeficiente de penalização, né? Que, como a gente já discutiu anteriormente, a gente tem que definir ele, né? De acordo com a relevância dessa penalização aqui, tá? Então, para cada nó aqui no caso de pressão, né? A gente tem que olhar para ele, né? Verificar se ele está abaixo dessa pressão mínima ou não, e se tiver, né, calcular qual que seria a penalização para cada um desses nós, tá? E isso seria feito também, né, para cada uma dessas outras restrições. Bom, outra forma de escrever a nossa função objetivo, né, seria em torno dos custos, tá? Então, a gente pode ter aqui um custo relativo à energia, tá? E aí a gente pode adicionar também tarifas de demanda, né? Tarifas de energia fora e no horário de ponta. E aqui também a gente teria o custo de vazamento da água, né? E nesse caso aqui, a tarifa de água não seria exatamente, né, a tarifa que a gente cobra do consumidor, né? Seria o custo de produção desse metro cúbico de água, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, né, a gente está minimizando a pressão, né, e nesse caso aqui a gente está minimizando o custo, né. Essas duas parcelas aqui têm valores monetários, tá? O interessante dessa segunda opção aqui, né, é que a gente pode priorizar mais aqui com a redução de energia, né, ou de vazamento, né, alterando aí a operação no horário de ponta ou fora de ponta, de acordo com a tarifa, né? Então, se a tarifa de energia for muito maior que a tarifa de água, né, a gente vai olhar mais aqui para as bombas do que para os vazamentos, tá? Então, essa alternativa aqui, ela é mais interessante do ponto de vista econômico, tá? Essa primeira aqui também vai atingir uma solução muito boa, né? Porque minimizando o consumo de energia, eu estou minimizando também a pressão na rede, mas essa aqui vai olhar também para essa característica econômica da tarifa, tá? E uma terceira opção, mas que não é muito utilizada, né, seria a dimensionalizar tanto esse valor de energia quanto esse valor de vazamentos, né, e fazer o somatório das duas variáveis também, tá? Bom, o problema da operação, né, é que também, né, dependendo do tempo de simulação que eu vou ter, né, e de número de bombas e de válvulas que eu vou ter no meu sistema, ele vai ser um processo bem lento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado de como que a gente vai fazer a modelagem desse problema, tá? E a gente também tem algumas alternativas para tentar melhorar a qualidade dessa operação, tá? A primeira seria fazer uma otimização, né, com a seleção das máquinas em conjunto, tá? Ao invés de
de utilizar a máquina que já existe no sistema, a gente pode fazer uma otimização onde a gente vai selecionar a máquina específica para operar com rotação variável. E aí a gente pode ter um ganho de eficiência também. Tá? A gente pode fazer a setorização do sistema, tá? Que vai tornar a operação mais simples, né? Porque a gente vai dividir a rede em blocos mais similares, né? E aí a atuação numa válvula ou numa bomba, né? Vai afetar uma região específica. E aí a gente não vai ter grandes variações em toda a rede. O problema ele acaba convergindo de forma mais simplificada. Tá? Então, se a gente consegue fazer a setorização da rede antes, né? E instalar bombas ou válvulas na entrada desses setores, né? A gente consegue fazer a operação ser melhor. Tá? E a última opção, né, seria utilizar também a previsão de demanda. Por quê? Porque a ação que eu tomar no instante atual, ela vai se refletir daqui a 5, 10, 15, 20 horas. Tá? Então, se eu faço uma operação muito boa agora, que, por exemplo, eu vou desligar todas as bombas, é óbvio, né, que os meus reservatórios eles vão esvaziar nesse momento. Do ponto de vista econômico, isso é interessante, né, que eu não estou gastando nada de energia, mas daqui a 5, 10 horas, né, os meus reservatórios vão estar completamente vazios e eu vou ter que ligar essa bomba e pode ser que eu tenha que ligar exatamente no horário de ponta, né, onde o custo é maior. Tá? Então, fazer essa previsão de demanda, né, constantemente, ela é interessante porque eu vou fazendo a otimização, né, a curto ou a médio prazo, sempre pensando no que as minhas ações atuais, né, vão fazer com a operação no futuro. Tá? Bom, aqui também coloquei um roteiro básico, né, dos passos que a gente teria que adotar para modelar, né, esse problema da otimização da operação. E aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma rede onde foram otimizadas as rotações de todas as bombas aqui, né? Então aqui, nesse primeiro exemplo, seria uma otimização com variáveis discretas, né? A gente só liga ou desliga as bombas, tá? E aqui tem uma redução no consumo de energia e de vazamentos, né? E se a gente considera a rotação variável, né, a gente vê que tem aqui alguns períodos onde a rotação ela não é de 100%, né? E a operação ela também muda um pouquinho, né? As bombas ficam mais ligadas aqui, mas com rotações um pouco menores. Tá? A gente consegue também um pequeno ganho aqui no consumo de energia e também no volume de vazamentos. Tá? Então, quanto mais flexível, né, for essa operação, em teoria, a gente consegue se adaptar melhor às condições da rede, né, e ter ganhos energéticos e hidráulicos maiores. Bom, aqui só como exemplo, né, para finalizar a aula, eu trouxe uma rede aqui muito simples, né, onde eu coloquei uma bomba aqui logo na entrada da rede, tá? E aí a gente vai executar aqui esses dois problemas, né, tanto de calibração quanto de operação, tá? No de calibração, né, eu estou considerando que só esse nó 7 aqui foi monitorado com pressão, né, e apenas um valor, tá? O ideal, né, que a gente monitore ao menos 24 horas, né, mas como eu disse, quanto mais dados a gente tiver, melhor vai ser a nossa calibração, tá? Então, nesse caso aqui, eu só estou monitorando uma hora, né, desse nó 7 aqui, que teve o valor de 74,78 metros. Tá? E a gente vai calibrar a rugosidade de todas as tubulações. Tá? Vocês vão ver que esse problema ele é completamente aberto. A gente vai ter variação na rugosidade aqui conforme a gente fizer a otimização. Tá? E na operação, né, a ideia aqui é que a gente mantém uma pressão mínima na rede de 10 metros, né? E a nossa função objetivo vai ser minimizar a pressão, né, o somatório de pressão na rede. Nesse caso aqui, como a bomba eu só tenho uma bomba, né? E eu só tenho essa rede aqui,
esse problema ele tem um ótimo global conhecido, né? Onde eu vou atingir a pressão mínima de 10 metros no nó crítico, tá? Então vamos ver aqui como que isso acontece, né? O primeiro caso aqui que eu vou rodar, eu vou passar esses programas aqui em MATLAB para vocês darem uma olhada também, né, no que foi feito, para terem uma primeira ideia, né? Mas aqui eu tenho a opção, né, de escolher o problema de otimização, né? Quando eu escolho a função 1 aqui, eu vou fazer a calibração, tá? Bom, então vocês veem aqui, né, que a nossa função objetiva ela deu praticamente zero, né? Então a pressão que a gente simulou no nó 7 é exatamente 74,78. E aqui os valores de rugosidade das nossas tubulações, né, em x1, que é o nosso vetor otimizado, né, de soluções, deu esse valor aqui, né? Então alguns valores aqui deram no mínimo, né? E outros deram no máximo aqui que eu estabeleci, tá? Eu vou rodar de novo para a gente ver que, como esse é um problema aberto, né, essa rugosidade das tubulações ela pode variar de acordo aí como as partículas do PSO, né, se inicializaram, tá? Vocês vão ver que a nossa função objetivo, de novo, ela vai lá, ela atingiu o valor de praticamente zero, mas as rugosidades da nossa tubulação, elas estão um pouquinho diferentes, ou bastante diferentes, né? Olha aqui na tubulação 1 já deu bastante diferente, né? Na verdade, em todas elas ficou bem diferente, tá? Mas o meu nó 7, ele se mantém com a mesma pressão de 74,78, tá? É claro que esse é um problema muito simples, né? A gente só tem um valor monitorado, né? Mas isso também vai ocorrer, né? Não nessa escala aqui de diferença, né? Quando a gente fizer uma calibração real, a gente pode ter valores de rugosidade diferentes conforme a otimização que for feita, tá? Bom, no caso da operação da bomba, né? A gente quer minimizar o valor de pressão da rede e a hora que a gente fizer essa otimização, a gente só está alterando a rotação da bomba, né? O meu valor mínimo do somatório de pressões é de 113,2 e o meu x1, né, deu 0,7629. Então a rotação da bomba é de 76%. Se eu rodar de novo, esse valor vai se repetir. Por quê? Porque essa otimização está minimizando a pressão, né? E a pressão mínima que eu posso ter é de 10 metros no meu nó crítico. Então, ele é um problema fechado nesse caso, né? Aqui, deu exatamente o mesmo resultado, tá? É claro que se eu tiver mais bombas, né? Não ser um setor bem fechado ali, eu vou ter muito mais opções e aí esse problema também vai ficar aberto, tá? Mas em teoria a gente consegue estabelecer uma operação ótima